O Multifit recebe hoje uma pessoa muito especial para o esporte brasileiro, que já atuou e atua em diferentes áreas e em diferentes funções, Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos é londrinense, começou a carreira no esporte no atletismo, ganhou o mundo e morou por 12 anos na antiga União Soviética, onde fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. Também tem uma história de campeão em grandes clubes de futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e vice-campeão pela Libertadores. No Corinthians, trabalhou com grandes nomes como Ronaldo Fenômeno. Hoje é consultor científico do Comitê Brasileiro de Atletismo. Trabalha também como coordenador de ensino da Academia Brasileira de Treinadores do COB. Em Londrina, Antônio Carlos está à frente da Sport Training, que presta consultoria esportiva. Professor, você tem uma vasta experiência na área acadêmica e na área do treinamento desportivo. Qual é o panorama geral do esporte no Brasil? O esporte no Brasil, ele acontece por iniciativa muito da população, né? Nós não temos uma política de esporte no Brasil que realmente possa levar o nosso país a ganhar um número de medalhas assim, espetaculares em competições internacionais. E por não ter uma política de esporte, também nós temos muita dificuldade de trazer a população para fazer exercício. Então é um composto, falta uma política nacional de esporte bem amarrada entre o Ministério do Esporte, o Ministério da Saúde e principalmente o Ministério da Educação. Se esses três ministérios não sentar um dia para resolver o problema do esporte social, não falo no esporte competitivo, onde nós tivemos envolvida a nossa vida toda, falo no esporte social mesmo, em trazer a sociedade para fazer exercício, nós vamos continuar tendo muito problema de saúde nessa população. Bom, e como estão nossos atletas? A gente tem muitos talentos no Brasil também? O Brasil é um celeiro de talentos, né? Nós somos um dos poucos países do mundo que temos uma mistura muito grande vamos colocar assim, de etnias, né? Aqui nós temos europeu, aqui nós temos africano, aqui nós temos japoneses, ou seja, asiáticos, nós temos tudo aqui. Talento nós não temos ainda um programa que favoreça esses talentos se desenvolverem para chegar no alto rendimento. Então você acha que falta no Brasil esses programas de talentos, né? Esse estudo em cima também, ou a mudança no treinamento para lapidar esses talentos e a gente ser uma potência no esporte? Sem dúvida. Se você não tem uma política de esporte, a sociedade ela pratica o esporte, né? Mas ela pratica esporte por iniciativa própria. Então são iniciativas de escolas, de universidades, de associações. O esporte não tem uma unificação terminológica, nós não falamos a mesma língua, né? Ou seja, nós não temos uma unidade que gera o esporte no país. Então o esporte acontece por iniciativa da sociedade. Consequentemente, poucas pessoas participam disso, né? Hoje o Brasil apresenta uma obesidade infantil muito alta e esses problemas vão aparecer daqui 15, 20 anos. As nossas crianças, nós nem sabemos ainda quais são as patologias que vão aparecer, né, devido a essa situação hoje. Então chegou a hora do Brasil ser mais ativo, trazer o povo para a rua com programas de recreação, com programas de lazer nessa área esportiva, e chegou a hora do governo pensar num programa de formações de atletas. Agora falando do treinamento, né, do alto rendimento, o que um treinador, né, que não tem esse programa, que não consegue ajuda, pode fazer para melhorar o seu treinamento, para melhorar o seu atleta? Primeira coisa, a gente fala muito do mundo acadêmico em competências, né? Para que eu possa tentar fazer alguma coisa, antes de pensar na estrutura, antes de pensar no atleta, é ter conhecimento, né? Então um grande treinador, ele tem que ser uma pessoa, ele deve ser uma pessoa muito bem formada, né? Quando nós falamos em esporte deixa normalmente o treinador muito à vontade, né? Porque esporte é uma coisa bacana, recreativa, tem regras, tem normas, só que quem pratica esporte são os seres humanos. Então aí entra a ciência com tudo. Quer dizer, então como tratar esse corpo
numa situação extrema que é a situação de exercício, que não é uma situação normal. Então a pessoa precisa estudar, ter competência na área social, na área pedagógica, na área biológica e, sem dúvida nenhuma, na área técnica. E quando a gente não consegue, né, sozinha, a gente procura outras alternativas, outras ajudas. Eu acho que isso falta muito no esporte ainda, procurar ajuda, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, não é mesmo? Sem dúvida, hoje o esporte de alto rendimento fala em equipe multidisciplinar, né, Daiane? Então você, sozinha, você vai ter uma limitação. É possível fazer? Devemos fazer? Devemos. Mas sozinho eu vou ter uma limitação. Quando chega num determinado nível, nós precisamos de um aporte multidisciplinar. E aí que entra as parcerias com as universidades, as parcerias com as instituições governamentais, para a gente poder colocar um atleta disputando em nível olímpico e nível mundial, precisa ser um pouco mais do que o treinador sozinho. Bom, o ano que vem é ano de Olimpíadas. Como que você acha que está sendo essa preparação e como vai ser o desempenho dos nossos atletas lá? Se nós considerarmos o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos agora, apesar de que os Jogos Pan-Americanos ele é um status diferente, evidentemente, dos Jogos Olímpicos, mas eu acho que a nossa ascensão aqui na América Latina foi muito boa, né? Nós ganhamos quase que o dobro de medalha do que o Pan-Americano passado. Já encostamos, somos o segundo da América, estamos muito próximo lá dos Estados Unidos. Então o Brasil melhorou muito. Isso aconteceu em virtude do aporte de apoio que foi feito para os Jogos Olímpicos do Brasil, 2016. O resultado demora um pouco, né? Então você vê, nós vamos com um ciclo de 8 anos e melhoramos. A primeira coisa é nós realmente passar a ser líder, né, na América. Isso está acontecendo. Os Jogos Olímpicos do Japão, sem dúvida nenhuma, com a entrada de novas modalidades, é possível que o Brasil venha ganhar um número de medalha maior do que ganhou no Rio de Janeiro. Mas apesar disso, no Rio de Janeiro nós ganhamos 19 medalhas. Mesmo a gente aumentando esse quadro de medalha, um percentual de 20%, 10%, 15% que seja, na minha visão, como estrategista do esporte, ainda é muito pouco. Um país com 210 milhões de habitantes não pode ganhar 20 medalhas nos Jogos Olímpicos. É muito pouco. Aí configura a falta de apoio, a falta de política, né? E aí realmente países menores ganham mais medalha que a gente. Então, mas eu acho que depois do Rio caiu esse apoio também. E a gente está trabalhando meio que na raça mesmo, né? Com o término dos Jogos Olímpicos, o aporte que o Ministério do Esporte colocou no esporte, em termos de bolsas, de construção de estruturas, enfim, aquilo ele retirou. E agora nós perdemos também o status de Ministério do Esporte, né? Agora somos uma Secretaria Nacional de Esporte. Então, esse apoio diminuiu. O que nós vamos fazer no Japão é resultado de 2016 ainda, né? Agora, essa diminuição de apoio vai resultar nos Jogos 2020 e 2024. Então, a gente tem que entender que ou fazemos agora para ter resultado lá na frente, ou vamos ter que continuar batendo palma para os outros. O Multifit traz hoje um bate-papo com o consultor esportivo Antônio Carlos Gomes. Neste bloco, Antônio Carlos faz uma análise do esporte em Londrina e a necessidade da união de entidades esportivas para promover eventos e descobrir novos talentos na cidade. Londrina sempre foi um celeiro de atletas, né? Na verdade, as coisas às vezes não configuram na cidade de Londrina porque as pessoas precisam sair daqui, buscar apoios maiores em outras cidades, em outros países para poder desenvolver. Mas Londrina é um celeiro. Eu, desde a minha juventude, eu comecei aqui, fui atleta na modalidade de atletismo aqui na cidade, fui treinador, né? Sempre se revelou muito atleta em Londrina que acabou, num certo momento, representando outras cidades, né? Então, Londrina, a exemplo do país, né, também precisa ter uma política municipal de esporte. Quando eu digo em política, eu não falo em política partidária, falo em política de desenvolvimento do esporte, né? Porque tem um conceito, Daiane, importante aí. Quando a gente fala em esporte, vem na cabeça das pessoas ganhar medalha olímpica, papá. Esse conceito é um conceito um pouco equivocado. Quando nós falamos de esporte social, nós estamos falando de esporte na infância e adolescência, estamos falando de esporte recreacional, que é essas atividades de academia, essas pessoas que caminham no parque, como aqui onde nós estamos, né?
E também falamos no esporte de competição. Então, quando eu falo na política municipal de esporte, seria então uma cartilha, um documento que atendesse todas as manifestações de esporte na sociedade. E qual seria o caminho para fomentar o esporte em Londrina? Acho que o primeiro caminho é discutir o esporte na cidade, né? Acho que as entidades que estão ligadas ao esporte precisam criar um seminário, precisa sentar junto com a sociedade, universidades, clubes, as associações de bairro, a prefeitura através da Fundação de Esporte que faz um trabalho bacana na cidade, mas ela sozinha, claro que vai ter sua dificuldade. Acho que nós precisamos discutir primeiro o esporte da cidade. O que é esse esporte, o conceito de esporte, o que a sociedade precisa, o que é feito hoje, porque tem uma série de iniciativas importantes na cidade, né? O que pode ser feito, né? Ou seja, criar um documento de participação efetiva de toda a sociedade, inclusive da imprensa, e a partir daí então as diretrizes de esporte começam a ser discutida e executada com a participação de toda a sociedade. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa. Você sabe o quanto eu queria você aqui. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, viu?